Boa tarde. Gente, aqui é um grupo de comicidade, então é normal fazer piada, né? Internet ruim, viu? Oh, meu Boa tarde, né? Todos, todas e todos. Sejam bem-vindos. É com alegria e também com muito teatro na veia que damos início ao lançamento do livro Entendi a Referência, Jogos Teatrais Baseados em Imagens Gráficas, do querido Diego Brito Bezerra. Esse momento especial acontece graças ao apoio do 13º edital de incentivo às artes da Secur de Ceará, com realização do Grupo Crise, Comicidade e Experimentos, em parceria com o IFCS, IFCE e o PPG Arte, que é o Programa de Pós-Graduação em Artes. Tem também o apoio cultural do Governo do Estado do Ceará. Tem também o apoio cultural do Governo do Estado do Ceará, que acredita, assim como a gente, na força transformadora da arte. Os jogos apresentados são um convite ousado e divertido para oferecer um caminho para o teatro, inspirando na energia vibrante dos cartoons, animes e videogames. Este livro propõe um repertório de jogos teatrais que atravessam telas para ganhar corpo na cena. Aqui, o teatro se alia ao universo gráfico para explorar possibilidades de expressão, onde o riso, o exagero e a fisicalidade criam personagens pulsantes e situações imprevisíveis. Mais do que um manual técnico, esta obra é um manifesto criativo, fruto de experiências práticas com o grupo Crise. Ela mergulha em procedimentos que transformam referências visuais da cultura pop em ferramentas de construção dramatúrgica e performática. Cada jogo é uma oportunidade de pesquisa, improviso e invenção coletiva, promovendo uma aproximação entre as linguagens cênicas e o imaginário das novas gerações. Com um olhar voltado para o corpo, o movimento e a presença, este livro é pensado para artistas, educadores, estudantes e curiosos que desejam brincar com os limites entre palco e pixel. Porque, no fim das contas, o teatro também pode ser um jogo, e um jogo muito divertido. Diego Brito Bezerra é mestre em arte pelo Programa de Pós-Graduação em Artes do Instituto Federal do Ceará, o PPG Arte e IFCE, onde desenvolveu pesquisa sobre o uso de imagens gráficas, como animações e videogames, na formação do ator. É membro do grupo de comicidade, riso e experimentos, o CRISE, com o qual atua projetos voltados a pesquisas e criação cênica, com ênfase na comicidade e nos procedimentos de jogos teatrais. Com experiência como ator, cenógrafo e integrante de equipes técnicas
cômicas em diversos espetáculos, também possui uma sólida trajetória como produtor cultural e educador. Atuou em projetos de formação teatral, oficinas, lançamentos de livros e eventos acadêmicos em diferentes contextos. Trabalhou com educação inclusiva na Secretaria de Desenvolvimento Social do Ceará, STDS, Ceará, e atualmente é professor de artes e rede pública estadual vinculado à Secretaria de Educação do Ceará. Só uma pequena correção, atualmente ele está fazendo o seu doutorado lá em Minas Gerais, em Uberlândia. Entre seus trabalhos destacam-se as oficinas Jogos para Cenas Cômicas e Jogos baseados em animações e videogame, além dos espetáculos Para Não Falar de Teatro, Que Bicho é Esse?, Máquina Fatser e Crise na Rua, e um dos organizadores do podcast Café com Crise, dedicado ao debate sobre arte, ensino e comicidade. Sobre o Grupo Crise, o Grupo de Pesquisa em Comicidade e Riso Experimentos, Crise, foi fundado oficialmente em 2007, tendo como base uma trajetória iniciada em 2004, sob a coordenação do professor e dramaturgo Fernando Lira, doutor em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA. A partir da proposta da oficina, Procedimentos do Ator para a Cena Cômica, o grupo consolidou-se como um núcleo de pesquisa voltado ao estudo da comicidade, da formação do ator cômico e da experimentação cênica. Desde sua criação, o CRISE tem desenvolvido atividades formativas, montagens teatrais e investigações sobre o riso, com destaque para a circulação de seus espetáculos em diversas cidades brasileiras e a realização de oficinas e workshops, que aliam teoria e prática. O grupo também tem se destacado em festivais de esquetes e eventos acadêmicos, além de ampliar sua atuação por meios digitais com o podcast Café com Cristo, voltado à reflexão sobre o humor e suas interfaces com a arte. O Crise mantém uma produção constante voltada à experimentação estética e pedagógica da comicidade, buscando contribuir de forma relevante para o campo das artes cênicas no Brasil. O livro que lançamos hoje é mais do que uma publicação, é um convite à brincadeira, à experimentação e ao pensamento crítico. É teatro em forma de jogo, de imagem, de invenção. Ao longo dessa tarde, vamos bater um papo, ouvir o autor, trocar ideias e celebrar esse trabalho que chega para somar na formação artística e no fazer teatral. Sintam-se em casa, mas por favor não tirem a roupa, né? Em casa assim é... A sala é nossa, a cena é nossa, e como o título diz, se você entendeu a referência, já está no clipe. Então, vamos nessa. Pode falar. Vamos, Diego. É comigo, pessoal? Sim. Opa, então boa tarde a todo mundo que está acompanhando. Pois bem, gente, então o que falar sobre esse livro? Bom, eu posso dizer que esse livro é basicamente uma jornada sobre a minha pessoa, fundamento da situação. E eu acho que a principal ideia desse livro em si é buscar a comunicação, a interação, uma forma das pessoas poderem interagir através da arte do teatro, especialmente no nosso mundo certo. Porque quando eu comecei a ter essa interação com as artes, especialmente as animações, mais games, eu pude ver que elas tinham uma grande coisa sobre mim, mas é que eu sempre costumo dizer que o meu primeiro professor de teatro foi a questão de videogame. Porque eu ficava vendo aquelas imagens daqueles personagens, ficava imaginando como seria representar ele. E aí, por tempo foi passando, eu fui me interessando para a parte da arte teatral, e foi aí que eu comecei a, de fato, para ir teatro, tentar realmente essa parte da carreira da universidade
teatral. E foi também a época que eu comecei a tentar explorar. Eu comecei a explorar um pouco mais essa minha relação com essas imagens de animação de videogame, principalmente através dessa marca imposta, que é esse ato de você vestir e representar um personagem, animação, videogame, seriado, filme. E eu acho que me deixou fascinado. Essa forma de você pegar essas imagens, esses elementos, e trazer isso para o corpo da pessoa, trazer isso para o ambiente dele, fazer essa representação, essa manifestação artística. E esse fascínio fez o que eu quisesse, que eu quisesse dedicar a minha experiência teatral a esse caminho, a essa construção, a essa interação, essa ligação entre essa linguagem visual, da animação, do videogame, com a linguagem cênica do teatro. E foi isso que eu tentei desenvolver durante a minha graduação, especialmente quando a parte da arte do cosplay, que aí chama relação com a cosplay. E aí chegou a hora de pensar qual é o próximo passo. E foi a época que eu fiz mestrado. E eu pensei o que eu poderia fazer para desenvolver isso. E foi nesse momento que eu pensei a ideia de trazer jogos teatrais, que eu acho que é o princípio mais fundamental e básico do teatro. Porque o teatro é um jogo, o teatro tem criatividade, o teatro é você explorar as possibilidades através do jogo. O jogo de cena, o jogo com os atores, o jogo com o público. E foi a partir desse estudo que eu comecei, desse jogo, que eu comecei a tentar ver como trazer essa imagem da animação do videogame para o jogo teatral. E graças a esse maravilhoso time do Crise, pessoal, já foi assustado por exemplo do Tio 10, trabalhando junto em vários tipos de projetos, oficina, livros, jogos, espetáculos. E com a ajuda dele e a colaboração de todo o pessoal do Crise, a gente começou a testar e experimentar essa adaptação da imagem da animação do videogame para a cena teatral. E disso surge esse resultado, desse livro. Eu espero que seja muito proveitoso para aqueles que adquirirem e que ele sirva realmente para essa ideia. Lá no início, que é o quê? Se comunicar, falar, interagir, trazer essa linguagem teatral de forma a ela alcançar esse público, especialmente o juvenil no século XXI. E nada mais é do que o público que vivencia a imagem no seu dia a dia, o tempo todo. Seja através das informações, seja através de redes sociais, seja através de plataformas digitais, como Netflix, online, seja através da televisão, do videogame. E eu espero que seja o primeiro de muitos caminhos que ainda podem ser explorados. Porque eu ainda penso que esse livro é apenas um passo de tanta coisa que ainda pode ser explorada, tanta coisa que ainda pode, tantos caminhos que ainda podem ser construídos. E eu espero que esse seja apenas o primeiro degrau de muitos outros que virão aí. Obrigado pela oportunidade ao APM Cultural para divulgar esse momento, esse livro para vocês. E espero que aqueles que tiverem acesso à educação, que façam muito com proveito e que estimule as pessoas a ter essa interação do teatro e, quem sabe, criar novos caminhos teatrais a partir dessa educação. Obrigado. Agora, para falar só mais um pouquinho sobre o livro, vou chamar a Amidete Aguiar. Boa tarde, eu sou do Grupo Crise, desde que o Grupo Crise é Crise, desde 2007. Anteriormente era apenas um grupo de pesquisa, e era um grupo de pesquisa de comicidade, mas não tinha esse olhar tanto comercial
cultural, quanto de pesquisa que a gente tem hoje, porque a gente transforma a nossa pesquisa em um bem de consumo para o nosso público, tanto atores como direção e os próprios alunos. Esse livro aqui, eu digo que é uma realização muito grande da pesquisa do Diego, é transformar um sonho em realidade, e é graças ao governo do estado do Ceará, sobre a Lei Paulo Gustavo, através do 13º edital de incentivo às artes. Nós não podemos esquecer que a gente conseguiu e conquistou esse objetivo, que é o quê? Transformar nossa pesquisa em uma literatura, em um material físico palpável que pode alcançar não apenas na nossa região ou então nosso país, mas que pode viajar pelo mundo. E aí, esses jogos, eles têm uma visão diferenciada. É uma visão de nós crianças, quando brincávamos, de ser o personagem de desenho que a gente era. Era pegar o jogo do personagem de desenho animado, do videogame e do anime e transformar em cena. E aí a gente faz uma transposição de linguagens. A gente eleva a cena para outro âmbito. A gente dá uma nova roupagem. E eu acho interessante que todos nós tenhamos assim, vários cartas da manga para usar, vários, vamos dizer, instrumentos. E quanto mais a gente instrumentalizar a comédia, a cena teatral e essa linguagem dentro de um grupo, vamos dizer, do Nordeste, que a gente precisa muito. E a arte é um dos meios que mais a gente pesquisa. Quantos de nós não escrevem artigo? Quantos de nós não estamos na faculdade fazendo TCCs, monografias, dissertações, e como Diego está fazendo um doutorado em arte, porque a arte também é ciência, a arte também é pesquisa, a arte é comunicação. Nós devemos comunicar, nós devemos falar. E é isso, gente. Eu espero que todos que estejam aqui aproveitem, se usem desse livro, compartilhem o livro. Nós temos vários links na internet. Quem quiser comprar o livro, é só falar com o Grupo Crise. Nos siga lá no Instagram, Grupo Crise. E se deleitem, porque eu acredito que é uma literatura muito massa. Tá certo? E para que quiser adquirir de outros meios, caso o meio físico não seja possível, saiba que nós temos aqui também, vamos acontecer aqui para fazer um orçamento, que no caso aqui, deixa eu ver se é possível. Ok, aqui. Outro. Você também pode adquirir por aqui, ó. E